Eu, Simone, sim, a televisão era um dos meios de incentivar o embranquecimento da população brasileira. Obrigado aí. A Cristina Pontes está com a gente. Bia Simon, o Simon 2, está aqui. O Nico está aqui também. Obrigado aí pela audiência. Nancy Valadão também está aqui com a gente. O Zeca Medrado comenta, maravilhosa indicação de livro, professor Amador. Olha aí. Ah, legal. Olha, deixa eu falar uma coisa. Não é só esse que eu vou indicar, hein, Zeca? Vai ter outros também. Boa, boa. É importante a gente ler sobre a situação do negro na televisão a partir de Joel Zito Araújo, porque isso dá uma amplia visão, né? Porque agora a gente, com as redes sociais, muitas pessoas negras se tornaram influenciadores, conseguiram uma certa visibilidade, um certo protagonismo, e a gente observa também que os discursos, por força do capital, são cooptados, né? Então, a gente vê muitos aí trabalhando de forma equivocada para grandes marcas, vendendo produtos e serviços e Sim. distorcendo um pouco numa medida que não vai contribuir com a luta do movimento negro para para que a gente possa realmente minimizar de fato as diferenças raciais e sociais que existem no nosso país. Então, eu acho que Joel Zito Araújo, assim como tantos outros que a gente tem aí, importante para que a gente possa pensar sobre essa visibilidade negra, né, que está acontecendo nesse contexto, na contemporaneidade, mas que vai trazer a gente para um passado próximo, recente, né, porque ele vai trazer ali o início do século XX, para que a gente possa refletir também como que foi marcado e foi trabalhado essa imagem negra pelo domínio do branco, né? Então acho que isso é muito Sim. importante. A professora Bia está aí também. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a minha pesquisa do mestrado. Claro. Ela foi muito atravessada pela pesquisa de doutorado da professora Bia Facton, que estudou a joalheria escrava baiana. E eu estava ali em 2015, 2016, né, tentando entrar no meu mestrado lá na EASH, e eu já tinha tentado várias vezes participar daquele processo seletivo, estava com outros projetos engatilhados e não estava indo, né? Mas foi lendo a professora Bia, a tese de doutorado dela, que foi também uma indicação da minha orientadora, Cláudia Garcia, lá na USP Leste, que eu me encontro com o meu objeto de pesquisa, que ajudou eu desenvolver a minha dissertação, né, com o tema Moda Afro-Brasileira, designer de resistência, o vestir como ação política. Então, essa tese aí está disponível, essa dissertação, no site de teses e dissertações da USP, né? Por quê? Porque que eu fui fazer essa pesquisa, né, e eu acabo ratificando da professora Bia Facton a ideia, o conceito designer de resistência, porque eu percebi no pouco que eu consegui ler durante aquele mestrado sobre a luta negra, o vestir, a partir, assim, a movimentação, né, as estratégias de resistência da população negra no Brasil, sempre vai ter essa questão do vestir, né, essa muito bem demarcado, né, e como que as mulheres negras subverteram, né, todo aquele processo de imposição, né, desde a corte portuguesa, passando pelo Brasil imperial, né, adentrando, né, e criando irmandades como também um espaço de poder e resistência para poder fazer os enfrentamentos contra o racismo. E isso sempre foi muito bem demarcado por um vestir que fica ali, né, que configura uma presença negra na sociedade brasileira.
e a tese da Ana Beatriz Facto me ajudou muito nesse sentido. Então, eu fico muito lisonjeada, né? De saber que ela está aqui conosco. E aí? Que bacana saber dessa questão. Depois vou lá ler a sua tese, que é importante demais. Voltando nos aspectos da comunicação, já que você é doutoranda, né, em comunicação e semiótica, a gente tem visto, né, você até citou, por exemplo, dos influenciadores negros, e eu até em algumas bienais eu tentei conversar e entrevistar com alguns, mas aí eu vi justamente esse padrão, vamos dizer assim, copiando, né, os brancos, que é como se estabelecesse ali uma nova casta de negros que tiveram ali um sucesso, uma projeção, então eles acabam ficando um pouquinho longe da realidade de quem está aqui embaixo. Então vi até uma certa prepotência, um ar assim, não queria falar arrogante, mas um ar assim, eu consegui e agora eu estou aqui, eu vou usufruir de toda essa questão, essa mídia, né? Isso me deixou triste, né? Porque você acaba se aliando, né, ao grande status quo, ou imagina que pertence a ele a partir de ter um certo reconhecimento. E os dados que você está trazendo aqui, principalmente da mulher negra, a gente vê o quanto ainda precisa ser feito de políticas públicas para mudar esse cenário, né, Maria do Carmo? Pois é, o Cláudio. O que você está falando é disputa de alteridade. Porque hoje a gente está num contexto, né, que a globalização proporcionou, né, essa visibilidade negra, essa visibilidade midiática, e aí a gente não está dando conta dessa disputa, né, de alteridade, né, porque a gente tem as pessoas que vão ocupar, né, esses espaços para disputar um protagonismo e para poder falar, cada um tem o seu lugar de fala, né, eu acho que a questão de ser negra. Um beijo, professora Bia, muito obrigada, né? A senhora mora no meu coração aqui, sempre é uma honra poder falar da senhora. Então, estamos juntas, hein? Então, veja bem, hoje a gente precisa rever um pouco a atuação de diversos influenciadores, não só negros, né? Nas redes sociais, porque nem tudo que está sendo dito, né, nem tudo que está sendo, às vezes, né, colocado para fora de uma forma muito intensa, é o que realmente a gente compactua, né? A gente não pode perder o foco da nossa luta, da nossa construção social, política, né, e enquanto sujeitos negros, né, da nossa identidade negra. A gente precisa entender que a luta do movimento negro, embora ela seja um grande guarda-chuva e acomodar diversos atores sociais negros que têm cada um a sua forma de falar do racismo, porque quando a gente fala movimento negro, a gente fala de uma forma singular, embora dentro dessa singularidade há muita pluralidade, a gente está falando de um movimento que tem assim como um objetivo, um mote maior, que é vencer as desigualdades raciais no nosso país, e isso não é pequeno, é muito grande, é muito caro para a sociedade brasileira. Muito sangue foi derramado por conta dessa questão racial. E a gente está hoje na contemporaneidade desfrutando das novas tecnologias, né, do mobile, estou falando aqui contigo através de um aparelho celular. Eu tenho a minha rede social, você tem a sua rede social. Então, a globalização facilitou,
essa visibilidade midiática, esse imediatismo, né? Essa comunicação, mas a gente não pode perder a mão dos números. A gente não pode perder o norte de entender a realidade das pessoas negras. Eu tenho que ter responsabilidade quando eu falo da minha população, porque eu não posso falar só pelo meu espaço aqui, pelas minhas quatro paredes. Hoje eu tenho uma casa que é uma casa que tem um certo conforto, eu tenho comida na mesa, eu tenho meu trabalho, eu sou uma pessoa acadêmica, mas eu tenho que, antes de eu olhar para isso, eu tenho que olhar para a realidade da minha população. Então, a gente ainda é uma população majoritariamente pobre. Quando a gente fala que no Brasil o racismo tem cor, é porque a gente está falando que a maioria das pessoas negras no Brasil são negras. A maioria são pretas. A gente tem que olhar para os números do encarceramento, né? Sim. A gente tem que ver que a maioria da população, daqueles jovens de 18, mais ou menos até 30 anos, que estão encarcerados, a maioria são negros. A maioria são pretos. E muitos ali estão numa situação de cárcere que teve a sua sentença dada e validada mais pelo seu tom de pele do que pela ação que esse sujeito cometeu. Quando a gente está falando de moradia, quando a gente vai falar de saneamento básico, quando a gente vai falar de periferia, a maioria dessas pessoas que ocupam esses territórios vulneráveis, que moram em casas precarizadas, que não têm acesso à água potável, que ainda estão morando naquelas casas sem reboco, né? Por isso que a periferia é tão avermelhada, a maioria dessas pessoas tem a corporeidade, o tom de pele preta. Então, a gente tem números, a gente tem dados dessa população. Quando a gente fala de taxa de desemprego, por que a maioria das pessoas pretas ficam desempregadas? Por conta do racismo. Então, a gente precisa se fortalecer e olhar para esses dados quando você é um influenciador, né, para poder falar da população negra, tem que entender esse contexto. Não é só falar de uma forma baseada se você tem uma população que está ali. Então, não dá para você falar de meritocracia, porque você conseguiu aí o seu perfil, você tem ali um monte de gente que te segue, você é um seguidor ali, você tem tantas curtidas nas coisas que você fica ali funcionando ali sua rede social para falar, e você não olha para essa realidade e acha que esse povo todo que isso não existe, não. Sobre a situação da população negra e sobre a situação da população também dos povos originários, a gente tem dados. Então, o que se fala muitas vezes na internet, e muitas vezes escorregam nos seus discursos, e os seus discursos muitas vezes são cooptados pelo capitalismo, porque o que o capitalismo vem e faz com a gente, essa classe dominante? Eles vão pegar essas pessoas desavisadas, que tem ali a estética preta, estereotipada na cara, mas estão descolados da sua realidade, para representar muitas vezes marca, um produto, um serviço de uma empresa que não está nem aí, nem um pouco comprometida com a desigualdade racial, e nem social, não está querendo trabalhar a questão da equidade na nossa sociedade, aí vai estampar aquele rostinho negro ali para dizer, olha aí, tá vendo? É o sujeito negro que está falando, né? Então, fica muito confortável, porque o capitalismo faz isso, né? Então, são as facetas do capitalismo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para não escorregar. E, infelizmente, a gente está vendo que muitos influenciadores acabam escorregando, mas como a internet é uma seara aberta, né, acho que talvez com o tempo a gente vai conseguir fazer um ajustamento aí, porque de um lado, se a gente tem alguns que escorregam, a gente tem um pessoal muito bacana, que se posiciona muito gente boa aí, né? Interessante, e que nos alegra, nos anima a segui-los. Tem muita gente boa aí trabalhando pela causa, né?
Indica mais livros aí para gente e o seu também, né? O professor Moa está comentando aqui para você também mostrar o seu livro. Eu vou indicar, sim. Eu vou indicar, quer ver? Deixa eu ver onde está o meu livro. Está aqui, da Maria do Carmo. O meu livro, que traz também citação da professora Ana Beatriz Facton, se chama Moda Afro-Brasileira, designer de resistência da luta negra no Brasil. Na realidade, esse livro aqui, ele não é da minha dissertação do mestrado. Da dissertação do mestrado ainda está no prelo. Eu fechei com a editora em 2020, mas até agora eu não consegui ainda liberar. Por quê? Porque eu entrei em diversas frentes, comecei a fazer um doutorado, comecei a refletir sobre outras leituras que pudessem, sei lá, repensar a minha escrita acadêmica naquele fazer do mestrado. E aí, alguns outros textos foram surgindo pós essa fase. Eu já estava no doutorado quando foi surgindo. E aí surgiu um edital de livros impressos lá na USP, lá na FAO, e eu peguei, mandei os textos para lá e passou, e é o texto que são os textos que renderam esse livro aqui. Eu acabei passando em primeiro lugar lá. Oh, parabéns. Eu participei de edital e passei com esse livro. Então, achei muito, muito legal. Um outro livro que eu quero indicar para vocês é esse, sim, da Sueli Carneiro, que tem ajudado muito nessa escrita acadêmica, nesse doutorado, que é Dispositivo de Racialidade. Nossa, Sueli Carneiro, a minha mestra maior, que está me ajudando muito nessa caminhada, nesse doutorado em comunicação, na USP, na PUC, onde eu estou trabalhando a visibilidade negra na moda. Então, esses dois livros aqui, ó, A Negação do Brasil e o Dispositivo de Racialidade, eu acho muito bacana para a gente poder falar um pouco, né, sobre pensar, sim, um pouco essa disputa de poder, né, de alteridade, essa constituição do sujeito negro, desse nosso lugar de fala, né, desse corpo-território. Então, acho que está me ajudando a pensar muito sobre isso. Eu gosto muito também de ler da Maria Martins. Eu já venho trabalhando com ela há algum tempo, né? Afrografias da Memória. O Reinado de Jatobá, essa questão do sincretismo religioso, né? Que ela vem falar das encruzilhadas, ela traz muito a questão também, né, dos ritmos, né, musicais, né, desse letramento musical da candância dos negros, que vai perpassando, né, por toda essa questão religiosa, e que a gente sai também desse lugar da religiosidade, uma religiosidade que vem de África e que vai perpassar pelo catolicismo, mas ele também vai bater nas religiões de matriz afro-brasileira, e vai estar também no samba, vai estar nos ritmos, né, do jongo, vai estar no samba de roda, e eu gosto muito disso, né, desse contexto. Eu acho que a gente tem a gente fala muito de decolonialidade, sabe, o Cláudio? Eu mesmo, quando eu pensando a questão da decolonialidade na minha pesquisa, na PUC, em comunicação e semiótica, eu estou trabalhando a visibilidade negra na moda e eu estou semiotizando o desfile da Lab Fantasma de 2016. E a Suki, bendito louvado seja, que é um samurai negro, né? Então, assim, que saiu do continente africano, foi retirado ali na segunda invasão do continente africano, no século XVI, né? O continente africano foi invadido a primeira vez pelos árabes no século XII, e depois ele é invadido pelos europeus no século XVI, onde a gente tem uma leva
migratória, de retirada de negros de diversas partes do continente africano, assim como muitos foram trazidos para a nossa região do novo continente, que aqui se formou, da América, também teve uma leva muito grande que foram levados para o continente asiático. E Yasuke, Yasuke, né? A gente pode falar Yasuke, que nem os ingleses falam, Yasuke, que nem a gente vai falar aqui. Ele foi um negro, um jovem negro que foi retirado do continente africano, da região de Sahel, uma região mais ao norte, e foi levado para o Japão. E aí Emicida, lá com o irmão dele, e João Pimenta, faz o resgate dessa história, e a gente vai ter a reinteração, né, das duas culturas, negra e japonesa, nessa passarela, onde ele vai contar um pouco as marcas periféricas, né? Então, para mim, esse desfile, ele fez uma virada na São Paulo Fashion Week, no Brasil, onde marca a mudança, né? Tem uma mudança de estado, porque a gente tinha uma passarela de moda no Brasil que era altamente branca, magra, né? E isso pode ser visto pelo desfile da CUT de 2015, quando Gisele Bündchen vai e anuncia que está encerrando a sua carreira naquele desfile, aquela passarela toda branca, magra. 2015 simboliza ali um final de uma ruptura, né? Onde acontece uma ruptura em 2016, de fato. Então, o que acontece em 2015 é o final de um ciclo, de uma passarela branca na São Paulo Fashion Week. Quando vem 2016, a gente tem uma passarela totalmente negra, mas assim, que é uma passarela negra, mas que tem uma diversidade, né, de tons de pele negros e uma diversidade corpórea. Você tem pessoas magras, mas você também tem pessoas que estão acima do peso, pessoas gordinhas. Você tem pessoas altas, pessoas medianas, você tem pessoas com vitiligo, você tem pessoas com diversos tipos de cabelo crespo. E você também tem pessoas brancas. Então, ali marca uma virada de chave, onde a gente tem uma presença, né, significativa do que realmente seria, ou do que realmente é a diversidade brasileira, né? A diversidade de etnias brasileiras. A gente tem também, e aí eu estou falando dessa questão da decolonialidade, onde eu vou trabalhar, e um livro também que tem me ajudado muito, que faz parte também da Rede Estadual de Educação em São Paulo, que é o livro de Maria Firmina dos Reis, Úrsula. Então, esse romance de Maria Firmina dos Reis, a gente pode considerar que ela é a primeira, vamos ver, romancista, escritora afro-brasileira, ali no Brasil de 1800, que já estava escrevendo. Ao Reginaldo aí, um beijo, Reginaldo, prazer rever, você vai no meu coração. Reginaldo também é um companheirão aí nosso nas lutas aí do movimento negro, está gente nas marchas e nas manifestações de resistência. Reginaldo está sempre conosco. Então, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, ele já vai trazer esse pensamento, né, que a gente hoje está falando de decolonialidade, mas aqui a gente já tinha uma escritora negra afro-brasileira. No século XIX, em 1860, mais ou menos, que ela lançou esse livro, que já estava ali fazendo esse movimento decolonial, né? Então, ela vai falar adiante escravagismo, né? E a gente já tem isso. Que o Nego Bispo também retoma isso muito nas suas escritas, né? Que nos deixou recentemente.